Olá, tudo bem? O Sala Debate está no ar. O mundo pretende lutar junto contra o aquecimento global. Essa é a principal mensagem da COP21, a Conferência do Clima de Paris, que reuniu líderes de 195 países entre os dias 30 de novembro e 12 de dezembro. Após muitas negociações, um acordo foi assinado no último dia do encontro. O documento apresenta compromissos e metas que têm o objetivo principal de diminuir a emissão de gases de efeito estufa, o aquecimento global e, consequentemente, a temperatura da Terra. Segundo especialistas, a Conferência de Paris representa um grande avanço nas discussões sobre as mudanças climáticas. Afinal, essa é a primeira vez que os líderes de países entram em consenso sobre a importância da redução de emissão de carbono. No entanto, algumas críticas têm sido feitas ao documento final. A principal delas é que o texto não traz a porcentagem efetiva de corte da emissão de gases necessária para conter o aquecimento global e também não ter sido feita menção alguma à redução da desigualdade social nos países pobres e também em desenvolvimento, as maiores vítimas destes recentes desastres ambientais. Nesse contexto, o Brasil tem um papel importante: alcançar as metas propostas pela presidente Dilma Rousseff. Entre elas, o fim do desmatamento ilegal e aumentar em 33% a participação de fontes renováveis na geração de energia até 2030. Para esse debate, eu recebo aqui no estúdio a Amélia Gonzalez, que é consultora de meio ambiente do Canal Futura. E a Suzana Can Ribeiro, ela que é vice-presidente do Grupo de Mitigação do IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas. Você de casa é sempre nosso convidado, acesse aí as redes sociais, está aí na sua tela, facebook.com/Canal Futura Oficial, procure por este post, deixe seu comentário. Acesse também o Twitter, twitter.com, nosso perfil é o @canalfutura. Se preferir, acesse a sua linha no WhatsApp, você que assiste TV de olho na tela do telefone, o nosso número é o 21 968 668 414. Se você tem alguma dúvida sobre o meio ambiente ou quer tirar algum esclarecimento sobre a COP21, mande uma mensagem para a gente que as nossas convidadas gentilmente tentarão responder a você. Tudo bom, Amélia? Tudo bem. Suzana, obrigado pela presença, tudo bem? Oi. Vamos então ver a primeira reportagem de hoje para entender um pouco melhor o que aconteceu na COP21 em Paris. O primeiro acordo global para diminuir o aquecimento da Terra e as emissões de carbono, aprovado no dia 12 de dezembro durante a COP21, a Conferência do Clima de Paris, está sendo considerado um feito histórico. Os 195 países participantes do encontro concordam em agir contra as mudanças climáticas, tendo como objetivo principal e de longo prazo manter o aquecimento do planeta abaixo de 2 graus, além de reunir esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5 grau. Também está incluído o compromisso dos países ricos de garantirem um financiamento de pelo menos 100 bilhões de dólares por ano para combater a mudança climática em nações desenvolvidas a partir de 2020. Outro ponto do acordo inclui um mecanismo para a revisão periódica das promessas dos países para desacelerar as emissões de gases do efeito estufa, que hoje não atingem nem a metade do que é necessário para evitar o aquecimento. Em seu discurso de abertura, a presidente Dilma Rousseff afirmou que o governo brasileiro está trabalhando para cumprir as metas estipuladas para reduzir as emissões de carbono, 37% até 2015 e 43% até 2030, além da participação de 23% de energia renovável no fornecimento de eletricidade. Em sua fala, a presidente mencionou o desastre em Bento Rodrigues, distrito de Mariana, em Minas Gerais, ocasionado pelo rompimento de 2 barragens de rejeitos da mineradora Samarco no dia 5 de novembro. Apesar de sinalizar um consenso inédito, o acordo global tem sofrido críticas. Especialistas afirmam que Paris não deu a atenção devida aos países mais pobres do mundo, já que são eles que vivem em proximidade com os grandes desastres ambientais. Outra crítica é que o acordo foi construído com base em compromissos voluntários que os países devem implementar conforme permitirem as circunstâncias. As metas do Acordo Climático Global serão revistas a cada 5 anos. Muito bem, na tela aí para vocês os nossos contatos, participem com a gente. Suzana, você esteve lá em Paris, acompanhou de perto muitas dessas discussões, a gente estava conversando aqui um pouco antes do programa entrar no ar, a dificuldade de acompanhar muitas dessas discussões. Que balanço você tira desse episódio, de outras COPs que já aconteceram para essa recentemente?
Olha, essa sem dúvida nenhuma teve um feito histórico que foi realmente conseguir chegar a um acordo, né? Uma das razões para ter conseguido chegar a esse final, né, feliz até, é por conta do próprio processo que se iniciou lá na época ainda de Copenhague, quando se percebeu que era importante você construir um acordo mais de baixo para cima, ou seja, você começa a envolver os países e ver o que eles podem fazer. No caso de Copenhague, por exemplo, que foi a COP15, havia realmente uma limitação, como a gente chama, um orçamento de carbono a ser distribuído mundialmente, e já era mais ou menos meio que determinado o que cada um teria que fazer, ou seja, era muito de baixo para cima. Sem dúvida nenhuma, é mais eficaz até se pensar exclusivamente no clima. Porém, deu todo aquele insucesso que a gente percebeu. Vários países não apoiaram, tinha a questão de ser legalmente vinculante, os Estados Unidos não poderia porque teria que passar pelo Congresso. Enfim, dessa vez o processo foi construído de outra maneira, com a questão das IND6, né, que são as intenções de cada país de reduzir, cada um apresenta o que pode, o que acha que vai conseguir fazer, e com isso eu acho que criou realmente um ambiente mais favorável para conseguir se chegar num acordo, né? Nesse sentido, Amélia, a Suzana comentou sobre as intenções de cada país. Queria que você fizesse um comentário sobre as intenções brasileiras. Nós temos aí números referentes à redução do desmatamento até 2030, no âmbito de um patamar perto dos 43%, e 23% de participação de energias renováveis, de fontes renováveis, na matriz energética do país. Isso é palpável? É pouco? Como é que você analisa as intenções brasileiras nessa discussão? Assim, eu não acho que seja pouco, né? Eu acho até, as pessoas até acharam que foi bem forte, né, o discurso. Eu acho que vai depender muito, eu acho que nesse momento é preciso trazer as empresas para essa brincadeira, entendeu? Porque você não pode tentar fazer um acordo desse, tentar fazer uma redução de desmatamento, e a redução de desmatamento já é uma coisa que está começando a não ser mais equilibrada, quer dizer, o desmatamento está começando a voltar, e está começando a voltar, segundo eu entrevistei alguns especialistas, por conta de pequenos produtores, não só dos grandes, entendeu? Por conta de queimadas que eles vão fazendo. Então, eu acho que é um sonho, é uma meta que não pode ser só do governo. Eu acho que tem que ter muita gente colaborando, muita gente com esta mesma meta, entendeu? A minha dúvida é se essa questão do aquecimento global, essa questão das mudanças climáticas, já é uma agenda que, de fato, dialogue com empresas e dialogue com a sociedade civil e, sobretudo, as pessoas que estão mais próximo de onde acontecem as questões. Nesse sentido, Suzana, você que também acompanha a agenda ambiental há muito tempo, né, a gente percebe que a temática meio ambiente já passou por muitos momentos, né, seja por picos de episódios que trouxeram trauma para o planeta Terra ou por pico de alguma questão econômica. Como é que você tem visto o entendimento da sociedade no âmbito de entender a necessidade não só da preservação, da conservação, do alinhamento ao poderio econômico, da educação ambiental? Nas últimas décadas, como é que você vê o entendimento da sociedade para essa agenda? Tem melhorado bastante, né? Eu acho que uma das questões que ficou assim bem evidenciadas agora na COP21 foi exatamente essa união maior em torno da questão de limitar as emissões, de limitar também a temperatura no final do século. Então, você vê, independentemente do trilho ali da negociação, do Acordo de Paris, inúmeros eventos paralelos e discussões que certamente influenciam os próprios negociadores. Eu acho que isso tudo tem uma certa retroalimentação, né? Porque a sociedade, a partir do momento que começa a ficar mais consciente dessa questão, ela própria começa a pressionar as empresas que começam a se preocupar com a própria reputação.
né? Não é nenhuma questão de que realmente está muito preocupado com o planeta, etc., mas é para resguardar a sua imagem. Então, muitos começam, você tem uma série de relatórios atualmente, né, de responsabilidade social e ambiental. Então, isso começa a pesar também para os empresários em relação à imagem deles, que é muito importante. A imagem deles e também a questão da sustentabilidade do próprio negócio, né? Porque eles também precisam estar sempre produzindo, enfim, bens, serviços que vá atender exatamente essa sociedade que cada vez está mais esclarecida. Então, sobre esse aspecto, é muito importante. E outros poderes também envolvidos, como a Amélia comentou, né, da importância de ter uma união, né, maior de outros segmentos. Foram também, o que me chamou a atenção foi o segmento de cidades, né, de prefeitos. A reunião de prefeitos que teve também lá em Paris durante a COP21 foi uma reunião imensa, tinham mais de 1000 prefeitos no mundo todo, né, se comprometendo nas suas cidades de reduzir as emissões, de ter planos de mitigação, de ter planos de adaptação, enfim. Então, você começa a ver vários segmentos ali se mobilizando em torno desse objetivo. E isso talvez seja um passo muito importante, né? A gente sabe que a C40, né, vem crescendo com suas discussões. A gente percebe, por exemplo, na agenda dos Estados Unidos, do estado da Califórnia, outros estados na vanguarda de algumas discussões ambientais, até a reboque de alguns contrassensos que existem até na agenda governamental. Você também percebe isso, Amélia? No Brasil, um movimento mais forte de gestores de pequenas cidades, que não dependam exatamente de uma participação efetiva no Congresso para conseguir alguma mudança, mas que eles conseguem caminhar mais por conta própria? Eu acho que sobretudo de pequenas cidades, né? Eu acho que, assim, se a gente falar em megalópolis e metrópoles como Rio, como São Paulo, eu acho que a gente ainda está numa situação que para mim é complicada e para mim não dialoga de forma alguma com a questão que a gente sabe que tem que ser feito, né, para baixar as emissões, que é o fato de serem cidades que estão muito postas como vitrine para se venderem. Então, assim, elas têm sempre que ter grandes empreendimentos, elas têm sempre que ter grandes shows e grandes acontecimentos para atrair turismo, para atrair dinheiro, e aí acaba que isso faz com que as pessoas, os próprios moradores, eles se afastem um pouco dessa possibilidade, dessa necessidade que tem de você olhar para os pequenos projetos, até mesmo pequenos bairros e pequenas localidades que possam, de fato, contribuir até com hortas comunitárias, até com uma necessidade de se usar menos o carro. Então, assim, eu acho que as grandes cidades, elas não estão muito próximas É factível dessa... essa conta, essa equação? Porque é claro que você cita um exemplo que é onde os experimentos estão ganhando espaço, né? Compartilhamento de uso de carro, hortas comunitárias, produtos que não demandam tanto deslocamento de transporte. Mas isso está em consonância com o que de fato está acontecendo? Eu acho que não. Eu acho que isso daí é o famoso menos pode ser mais, né? E que eu acho que a gente está usando por enquanto como teoria. Agora, em cidades pequenas a gente consegue isso, né? Mais palpável, desde que tenha... Agora, uma coisa que eu queria acrescentar quando a gente falou da participação de outras pessoas nessa, que é a participação super importante dos ribeirinhos, dos indígenas, das pessoas que efetivamente estão próximo e precisam não só preservar aquele ambiente onde estão, não só porque estão vendo que há o aquecimento, mas até mesmo porque eles moram ali e precisam preservar. Então, assim, os pescadores artesanais. Então, são pessoas que, de alguma forma, foram ouvidas também na COP21. Em algum momento, sim, outro momento eles até se revoltaram, houve um protesto lá de índios, você viu? No Sena, eles foram de canoa, eram índios da Austrália, se não me engano, e fazendo uma reivindicação justa, porque quando a gente está falando, né, eu venho falando da história do menos é mais, o índio, ele é aquele que, claro que eu não estou querendo que a gente volte a consumir e a produzir como os indígenas, mas que a gente precisa ouvir essas pessoas, a gente precisa, porque eles, de fato, eles têm um estilo de vida que
O mundo dá voltas, né? Pouco e o ciclo nada. de produção vai voltando para o que Exatamente. era. Concorda, Suzana? Alguma consideração? O que você tem a dizer sobre esta ponderação? Não. Vamos lá, o programa é um debate. Se não fosse um debate, não seria. Por favor, o que você tem a dizer, Suzana Estamos falando Kahn? com uma cientista. Não, é claro que você tem que respeitar todas as culturas, até porque cada uma traz, né, uma série de informações que são interessantes. Mas eu fico um pouco preocupada, muitas vezes, quando a gente está nessas discussões, porque há, às vezes, um pouco de uso, né, como se fala, um pouco de massa de manobra, né? Sim. Então, muitas vezes, outras organizações se aproveitam, né, de grupos, de minorias, etc., para fazer algumas reivindicações que muitas vezes não trazem nenhum, né, benefício para aqueles que estão, em tese, ali reivindicando. Então, eu sempre fico um pouco desconfiada. De algumas manobras que também Né? acontecem, Muitas né? vezes desses movimentos, assim, em tese, para defender as minorias. É difícil julgar todos de uma vez só. Deixa eu trazer também o Rodrigo Freire, né? O Rodrigo Freire, que vai participar conosco agora pela internet. Ele que é coordenador de Floresta e Clima da TNC Brasil, a The Nature Conservancy. Fala diretamente de Belém do Pará. Rodrigo, tudo bem? Muito boa noite. Obrigado aí pela participação no Sala Debate de hoje. Tudo bem com você? Boa noite, José. Tudo bem? Suzana, Amélia, como vocês vão? Estou escutando aqui à distância, mas espero poder contribuir para esse debate interessante e rico sobre COP e pós-COP. Estou aqui à disposição. Vamos lá, já tem algumas perguntas aqui dos internautas que eu vou trazer para você já, mas queria primeiramente a sua reflexão no âmbito da sua análise a respeito desse episódio que aconteceu, né? COP21, eu conversava agora há pouco com a Suzana, com a Amélia, sobre outras conferências das partes que já aconteceram, muitas com alguma expectativa, Dinamarca foi um caso específico, outras com uma importância histórica, né? O Tratado de Kyoto. Queria que você fizesse uma rápida reflexão sobre essa COP21, né? Em que contexto ela acontece e que legado ela pode trazer, na sua opinião? Bom, eu vou trazer um pouco aqui o olhar do terceiro setor, né, do mundo das ONGs, como representante da TNC, da Nature Conservancy. Eu estava em Paris, né, passei lá uma semana e meia, acompanhei boa parte das discussões e também tive o privilégio e um certo desprazer de estar na COP15, Copenhague. Então, dá para fazer uma boa comparação entre esses dois momentos. Nesse sentido, a COP21, eu acho que a Suzana já destacou isso em sua fala, teve ótimos pontos, ótimos ganhos, né? Então, depois de Kyoto, está sendo o grande acordo climático global de escala, com comprometimento efetivo, e que tem metas que vão no sentido da solução. A gente sabe que o comprometimento dos países que aplicaram suas INDCs ainda não dá conta do desafio de manter o aumento da temperatura em 2 graus Celsius ou abaixo disso, né? Como veio agora explicitado no acordo. Então, ainda há bastante o que fazer, muito o que fazer, na verdade, esse é o primeiro passo. Eu acho que o Acordo de Paris ele foi muito bem sucedido em conseguir criar uma linguagem comum onde os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento conseguissem se enxergar e aceitar uma linguagem comum, né? Uma estratégia comum de desenvolvimento daqui para frente, porque no passado, nas outras COPs, isso ficou muito claro, sempre houve um embate muito grande entre os países desenvolvidos, que no passado eram chamados de anexo 1, né, dentro do protocolo de Kyoto, e os países em desenvolvimento, porque os países desenvolvidos não queriam assumir a responsabilidade de transferência de recursos e tecnologia de uma forma tão abrangente quanto os países em desenvolvimento demandam. Pois é, Rodrigo. Nesse sentido, acho que talvez esse tenha sido um dos grandes avanços, né? A percepção de que não havia mais espaço para aquela dualidade entre nações ricas e nações pobres, por mais que ainda exista um hiato nesse sentido. A gente vê aí em 2015 uma crise migratória acontecendo na Europa, entre tantos fatores de uma crise migratória, tem questões climáticas diretamente associadas a essa crise. Eu vou fazer rapidamente um ping-pong com vocês para trazer o público para essa participação e vou jogar uma perguntinha para você, uma para a Suzana e uma para a Amélia, combinado? Tá ótimo. Aqui, Rodrigo, a Fabiana Coqueiro, pelo WhatsApp. Obrigado, Fabiana. Olha só, ela está mais cética. Não acredito que o acordo firmado na COP pode dar certo. Acho que falta comprometimento de autoridades. O
que vocês acham sobre esse assunto? Rodrigo, você respondendo aí a Fabiana, está cética quanto ao acordo da COP21? Zé Brito e Fabiana, eu acho que esse ano, na COP21, teve um posicionamento muito diferenciado das COPs anteriores, né? Só pelo fato da própria metodologia de os líderes de Estado já estarem no primeiro dia da COP, sinalizando a decisão política para que os seus ministros e negociadores estabelecessem linguagens dentro do acordo que dessem conta do desafio político que eles já se posicionaram logo de cara, isso já foi uma novidade. Foi diferente em relação a todas as COPs, que os chefes de governo, as lideranças políticas dos diferentes países sempre falavam por último só para assinar os encaminhamentos e as propostas de continuidade das agendas da COP. Esse ano foi diferente, já teve o posicionamento político logo de cara. Você acha que os atentados em Paris tiveram alguma influência nessa percepção dos chefes de Estado no início da conferência ou não? Não tem nenhuma relação uma coisa com a outra? Em termos do atentado, no começo eu acho que deu um receio a todos. Todos que já estavam com passagem compradas para Paris pensaram duas vezes no momento de continuar sua agenda após o atentado. Mas, dado uma semana, 2 semanas após os atentados e a própria resposta da França e de todo o sistema de policiamento, se sentiu um momento de comoção, onde os países precisam estar ainda mais juntos para resolver problemas sérios como o terrorismo e o controle, o combate às mudanças climáticas. Claro. Na minha visão, eu acho que a gente está num novo posicionamento. Eu me coloco aqui nesse grupo dos otimistas, porque eu acho que a gente está num momento diferenciado. Estados Unidos, China, Índia, Brasil, Europa, todos juntos pensando numa nova economia, num futuro próximo de baixo carbono. Então, deixa eu trazer mais uma pergunta aqui. momento. Legal, Rodrigo. Trazer uma pergunta aqui agora para a Suzana. Suzana, o Maurício Conceição pelo WhatsApp. Vários assuntos, tá, relacionados direto e indiretamente com a conferência, mas sobre meio ambiente. Vários problemas, o que eu acho que o mais grave em nosso país é a produção de lixo, que produz uma quantidade absurda de gás. O Brasil assumiu um grande acordo sem que até hoje houvesse uma campanha efetiva para esse problema no Brasil. Suzana Kahn, que comentário você tem a dizer para o Maurício da Conceição, que pelo WhatsApp traz esta ponderação? Pertinente, não? Muito pertinente, não só em relação à questão climática, mas eu acho que mais grave ainda é o próprio saneamento, que nos traz aí um problema de século XIX, né? A gente está discutindo final do século XXI de aumento de temperatura e estamos aí com um problema no Brasil todo, mesmo nas grandes cidades mais desenvolvidas, a gente tem um problema grave de saneamento. Então, eu acho que isso é uma coisa inadmissível, a situação que o país, né, o Brasil, se encontra. A questão do lixo gerar o metano, né, que é um gás de efeito estufa que ele se refere, e é um gás muito mais poderoso do que o CO2, isso tem tecnologia suficiente para você reduzir, né? Você pode, inclusive, tecnologias que dão uma economicidade e muito se faz aqui. Você absorve esse gás, você capta esse gás metano, que é também uma fonte de energia, e queima ele, ao invés de deixar o gás metano escapar. Mas isso, para você fazer isso, você precisa ter os aterros controlados, aterros sanitários controlados, coisa que a gente ainda não tem. E aterro sanitário, por sua vez, já é uma coisa ultrapassada, né? Tinha uma legislação que era para os lixões a céu aberto se encerrarem até 2013. Se encerrar, né? E virar o controlado, sim, né? E também não aconteceu. Ruim, né? Virar uma coisa que já não é muito moderna. Então, realmente, isso é um problema que eu acho gravíssimo para as cidades. Vamos lá, mais uma pergunta aqui, Amélia, essa para você. O Neil Coelho, obrigado aí, Neil, pela sua participação, também pelo WhatsApp. Existe uma linha de pensamento que diz que mesmo havendo uma redução drástica no processo de poluição do planeta, o processo de degradação dificilmente seria estancado. Né? Já aí talvez prevendo que reduzir a degradação do meio ambiente de uma forma geral. Né? O que você tem a dizer sobre isso? É claro que uma analogia aí entre processos de produção e ritmo de conscientização. E isso, aliás, é uma crítica que fizeram ao texto que não teve, quer dizer, até o Papa
Francisco falou na sua encíclica que é preciso cuidar de diminuir a produção industrial no mundo, né? E o texto não fala disso, tá? O texto não fala nem de produção industrial e nem de consumo também, que são duas coisas que são mega importantes. Quer dizer, se você está falando de baixar a emissão de carbono, isso é que eu acho que é interessante a gente tentar trazer um pouco para o que é a vida, o dia a dia da gente, né? Porque a gente fala assim, baixar emissões de carbono. O que é isso para o cidadão comum, né? Então, assim, é você andar menos de carro, né? E aí, para você andar menos de carro, vamos seguindo a cadeia, você vai, obviamente, vai mexer nessa produção de carro, porque não adianta nada as montadoras ficarem colocando carros e carros e carros na rua, se as pessoas não vão comprar. Se não vão comprar, porque estão apoiando, então, a questão de baixar a emissão de carbono. Então, assim, tem essa cadeia que, obviamente, tem que ser olhada. Então, é isso que eu estou te falando. Quer dizer, se as empresas não chegarem perto e não disserem assim, bom, então tá, a gente vai produzir menos. Você imagina isso? Não, pela lógica do empresário, ele nunca vai tentar produzir menos, né? Mas pela lógica do transporte público, por exemplo, já que você citou o carro, né? Ele tem visto alguns avanços em alguma cidade, mais especificamente brasileira, com a mobilidade urbana. Claro que Curitiba é um exemplo. Curitiba é um exemplo de sempre, né? Quer dizer, e que inclusive parece que já não está mais. Né? Assim, a última... Suzana. Desculpa fazer te interromper, mas quando a gente está falando de empresas, etc., e de produzir menos, não é necessariamente você produzir gastando menos, né? Ou seja, o que a gente fala muito é de desmaterializar a produção. Sim. Usar menos água, usar menos material, usar menos energia, né? Então, porque também você precisa, a manutenção do teu negócio não precisa também necessariamente ser com bens materiais, você pode produzir serviços. E os serviços, na produção de serviços, você não vai ter também toda essa cadeia, né, impactante de emissão. Sim. Deixa eu interromper vocês só para agradecer a participação do Rodrigo, que a gente vai ter que passar o bloco daqui a pouquinho. Rodrigo, queria suas considerações finais sobre essa sua participação, falando sobre a COP21 e já te agradecendo aí pela participação no Sala Debate de hoje. Obrigado, hein? Agradeço. Minhas considerações são justamente na questão da cadeia produtiva, né? A gente está citando aqui a questão das cidades, Suzana e a Nélia citando a questão de como reduzir as emissões nas atividades, produção, geração de lixo nas cidades, mas eu queria também trazer o destaque para a questão de como o Brasil pode e deve avançar na agenda de redução de emissões nas áreas de floresta, de conservação de florestas. Então, florestas a manutenção de sistemas naturais é um ponto importantíssimo dentro do acordo e na manutenção de ecossistemas. E, além disso, o uso do solo, agropecuária de baixo carbono é o futuro. Então, como produzir mais nas mesmas localidades, só com menos impacto e com conservação ambiental. Essa é a agenda de futuro, seja para a pecuária, para a agricultura, fazendo a restauração dos passivos ambientais de reserva legal, o APP, seguindo o Código Florestal como norma aqui no Brasil, como diferencial em relação a outros países. Então, o que é válido para as cidades é válido também para a área de campo e a área de ambientes conservados. É possível fazer mais sem degradar, gerando empregos verdes dentro de uma nova perspectiva de economia. E a restauração vai ser o grande foco do futuro, com certeza. Rodrigo Freire, coordenador de Floresta e Clima da TNC Brasil, falando diretamente de Belém do Pará pela internet. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Até mais, tchau. Sala Debate vai fazer um breve intervalo agora, deixando você com um convite aí para acessar as redes sociais, as nossas páginas aí no Facebook. Vou botar na tela aqui para você, ó. Facebook, no Twitter, tá aí nosso perfil no Facebook. Procure por este post, participe do programa, traga seus comentários, acesse o Twitter também, mande sua consideração para a gente e via WhatsApp, como muitos têm feito aqui agora. Vou trazer mais perguntas no próximo bloco do programa. O Sala Debate vai para um rápido intervalo, tá aí na tela o número do WhatsApp para você e a gente volta daqui a 2 minutinhos. Até já. Muito
bem, estamos de volta com o Sala Debate esta noite, falando aí sobre o balanço da COP21, a Conferência do Clima que aconteceu em Paris recentemente entre os meses de novembro e dezembro. Conosco aqui no estúdio a Amélia Gonzalez, ela que é consultora de meio ambiente aqui do Canal Futura, e a Suzana Kahn, vice-presidente do Grupo de Mitigação do IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas. Mais participações aqui vindo pelo Facebook, pelo Twitter e pelo WhatsApp. Continue com a gente mandando suas perguntas. Suzana, Amélia, a gente estava falando agora há pouco no intervalo do programa, na Conferência de Paris houve um acordo, né, ao final do evento. Em Kyoto, há muito tempo, em 97, houve um tratado. Em outras conferências não se conseguiu chegar a um documento final. Como é que vocês interpretam? O que vocês podem esclarecer sobre esses documentos no encerramento dessas reuniões? Basicamente, quando teve na questão do Tratado de Kyoto, era uma questão que você tinha um vínculo legal, né? Então, havia o que a gente chama no jargão de legally bind, né? Que é vinculante. No caso de Paris, o acordo ele não tem essa vinculação, o que muita gente critica, mas se houvesse realmente essa determinação, provavelmente não teríamos acordo algum, porque no caso de ter essa vinculação, o principal ator do processo, que é os Estados Unidos, né, precisaria passar pelo Congresso americano, que é republicano, que todo mundo sabe é contrário, etc., enfim, dessas questões. Então, o acordo, de certa forma, ele acaba sendo mais fácil ser implementado, uma vez que não tem essas dificuldades, né, legais, porque cada país tem um sistema político diferente, tem uma especificidade própria que certamente iria retardar e muito a gente conseguir chegar realmente a ter algum instrumento, né, que nos unisse em relação ao clima, porque a gente estava completamente no vácuo regulatório, não tínhamos nada, né? Então agora o acordo põe todo mundo dentro do mesmo quadro, numa mesma regulação. Amélia, só para antes de você continuar, te fazer uma pergunta. 100 bilhões de dólares, né, como recursos diretamente envolvidos nessa ação, e o Brasil, né? O Brasil como um país emergente, país em desenvolvimento, país que já tem condições de auxiliar outros países. Como é que você vê a atuação do Brasil nesse contexto de uso dos 100 bilhões de dólares, de repasse, de financiamento de projeto? O que você pode explicar nesse sentido? Então, o que eu posso dizer sobre esses 100 bilhões de dólares, primeiro é que, assim, ele já vinha sendo, né? Essa quantia já não é uma quantia que nasceu do nada, né? Lá em 2008, Copenhague, 2009, não é isso? Já se falou nisso, já se falou em criar esse fundo, e eu, enfim, como jornalista, né, fui acompanhando ali, porque tem um site do fundo, e aí eu descubro que tem, acho que talvez 10, 20 milhões de dólares ainda. Então, assim, eu acho que isso daí não sei se o Brasil está disposto ou pode colaborar com isso. Acho que a gente tem muito que fazer aqui dentro de casa mesmo, né? Assim, ajudar muita gente que precisa por aqui, mas, enfim, se for politicamente correto, dar uma ajuda. É possível ajudar, e a gente tem algumas parcerias, não com dinheiro diretamente, mas, por exemplo, todo o sistema de monitoramento por satélites, que o Brasil tem uma grande tradição, né, com o INPE, etc., a gente tem feito, eu não sei exatamente como é que está que proporção a situação, mas com países africanos. Então tem muita questão que a gente pode colaborar, que não é com aporte de recursos, né? Transferência de tecnologia, exatamente, capacitação. Até porque nesse acordo agora você tem uma obrigação, né, de monitoramento, de depositar as metas e acompanhamento e tudo. E isso é muito caro. Para alguns países, eles não sabem também como fazer enfim, dar esse primeiro passo, né? Esse primeiro passo, você tem que ter um inventário, você depois tem que ver das medidas que você apresentou, o que realmente reduziu ou não. Ou seja, há uma metodologia comum a ser usada e que eu acho que o Brasil pode contribuir bastante com os países menos favorecidos nesse sentido. Não com dinheiro, né? Mas eles precisam também de dinheiro, né?
Vamos combinar. Vamos lá. Vamos falar de dinheiro, vamos trazer o empresariado para a discussão. Vamos começar agora pela internet com Celina Carpe. A Celina, que é presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Etos e fala conosco pela internet aqui do Rio de Janeiro. Celina, como vai? Tudo bem? Boa noite, José Brito. Boa noite aí, Suzana, Amélia. Um prazer estar aqui com vocês. E o debate está muito bom, né, José Brito? Eu acho que a Suzana, logo de início, trouxe a inovação no processo, o processo de construção desse acordo, né? E também eu queria aduzir que houve uma inovação no processo de construção da própria INDC brasileira, que é esse documento que retrata essas metas para redução de emissões no nosso país, né? E o processo envolveu não só os empresários, mas diversas organizações sociais. Eu tive a oportunidade de participar de reuniões com o ministro da Fazenda, com o ministro de Minas e Energia, com a ministra Isabela Teixeira, que liderou a delegação brasileira, a ministra do Meio Ambiente, em que, né, de fato, nós debatíamos o que era possível o setor privado se comprometer ao longo dos prazos definidos, 2030, 2020 e 2030, que foi a meta de economia, de redução de toda a economia brasileira, e debatíamos muito a transformação do uso da terra, quer dizer, a capacidade de hectares de restauração, de reflorestamento, como o Rodrigo citou, quer dizer, setores do biocombustível, o setor que trazia a visão dos processos industriais e a área de infraestrutura, que eu acho que é um grande desafio, né? Nós caminharmos para a infraestrutura de baixo carbono. Então, eu acho que houve uma inovação que incluiu a coalizão Brasil, Clima, Floresta e Agricultura, que é uma iniciativa de mais de 100 organizações, dentre a sociedade civil, empresários, entidades de classe, que debateram com esses ministérios sobre sempre a liderança da ministra Isabela Teixeira, né? Agora, Celina, então, você comentou... Deixa eu só te interromper para pegar carona no seu comentário e fazer algumas considerações aqui. Você comentou Brasil, Clima, Floresta e Agricultura, né? 4 palavras que numa mesma frase precisa aí de uma grande interpretação. Queria que você me trouxesse mais detalhes nesse sentido, né? No ano de 2015 foi um ano em que o Brasil vive uma crise política, uma crise econômica. O ano de 2016 se avizinha como um ano mais tenebroso ainda. Como é que você imagina que o setor empresarial vai conseguir dar passos mais concretos nesse sentido, sabendo que temos que correr atrás do prejuízo em função de tudo que está acontecendo no país? O cenário não está tão vantajoso para esse passo agora, ou está? Zé Brito, o cenário para nós empresários é extremamente desafiador, né? Uniu-se uma crise política com uma crise econômica. Nós estamos na direção do aumento de produtividade. Você conversa com todos os empresários buscando, de uma forma ou de outra, a maior eficiência e eficácia nos processos produtivos. Esse é a grande busca, a redução do uso de recursos, que, por um motivo muito ruim, mas que acaba indo na direção dessa economia de baixo carbono. Porque na hora que você foca, nós estamos hoje focando não em crescimento da produção, mas numa racionalização da produção, com redução do uso de recursos, essa desmaterialização, em certa medida, que eu acho que a Suzana colocou muito bem, que é a grande busca, né? Quando fala no Acordo de Paris, logo no início, ele fala de um estilo de vida sustentável e fala do consumo. E ele está, nesse preâmbulo, citando isso, nesse início, na realidade, que não é um preâmbulo, mas está citando isso por quê? Porque isso é a base de valores que vai pautar essa economia de baixo carbono. E para nós, brasileiros, a economia de baixo carbono, como empresários, é uma vantagem comparativa, porque nós estamos fazendo o dever de casa. Seja na redução de emissões por desmatamento, que foi a grande vantagem, eu acho que o Brasil levou para esse debate, levou um dever de casa, está sendo feito. É óbvio que não estamos satisfeitos ainda, né? Nós ambicionamos muito mais, ambicionamos um sistema de monitoramento que hoje é referência no mundo, como a Suzana citou,
da floresta amazônica, nós queremos esse sistema de monitoramento em todos os biomas, né? Nós, empresários, vamos nos beneficiar disso nos processos produtivos, porque nós vamos ter mais espaço no nosso inventário de carbono para desenvolver outras indústrias e outros processos. Deixa eu trazer deixa eu trazer um pouquinho essa conversa aqui para o estúdio, Celina, se você me permite interromper, só para trazer as considerações da Suzana e da Amélia aqui. Suzana, a Celina trouxe muitas considerações sobre a sua percepção, não só do texto da COP, como do entendimento de como o setor empresarial está podendo caminhar nesse sentido. Onde é que você está percebendo avanços mais concretos nesses últimos anos, né? A gente tem ali o histórico recente, nem tão recente assim, do setor de açúcar, né, de produção de cana do interior de São Paulo, que percebeu que para ter água era preciso preservar a mata ciliar, era preciso ali preservar florestas, senão seu próprio negócio ia ter comprometimento. Você percebe algum setor com um avanço mais significativo nesse sentido? O setor financeiro. O setor financeiro ele me surpreendeu bastante. Agora mesmo, né, na conferência, na COP21, quando eles começam realmente a incluir a questão do risco, né, o risco climático como um fator importante, né, para investir ou desinvestir. Você está vendo hoje em dia uma série de fundos de investimento migrando os investimentos para tecnologias do futuro e não mais tecnologias que provavelmente poderão, daqui a pouco tempo, se tornar obsoleta. O que você exemplifica, né, entre futuro e obsolescência? Por exemplo, fóssil e renovável, o exemplo mais simples, né, da gente comentar. Inclusive, existem agora até um grupo, né, iniciou-se nos Estados Unidos, mas já tem na Europa também, que é o desinvestimento. É um grupo de pessoas que começam a desinvestir em empresas e indústrias de petróleo, por exemplo, para passar para outras áreas. Então, eu vejo que esse setor, que normalmente não estava presente em conferências desse tipo, banco, fundos de pensão, enfim, vários segmentos que representam, né, o mercado financeiro, os investimentos de grande porte no mundo todo, estando presente, atentos. E quando esse pessoal fica atento e começa realmente a mudar seu portfólio, é sinal que, de fato, que são normalmente grupos mais conservadores, que, de fato, as coisas estão mudando. Essa mensagem está entrando na cabeça do setor empresarial e também desses institutos, Amélia, porque é o que a Suzana falou e a Celina estava comentando, né? Fazer parte da discussão e sair daquela dualidade, daquele conflito, desenvolvimento econômico, preservação do meio ambiente. Isso agora já é uma discussão bem mais uniforme? Ou ainda não? Você ainda percebe hiatos importantes aí? Eu ainda percebo, tenho. Eu percebo um asterisco na frase aí. Eu percebo hiatos importantes, sim. Eu acho que tem, óbvio que assim, veja, eu comecei a trilhar esse caminho aí da sustentabilidade quando era ainda responsabilidade social corporativa, né? Quer dizer, quando as empresas começaram a se dar conta, isso aí, vamos botar no final do século passado, né? 97, 98, que as empresas começaram a se dar conta de que era necessário fazer alguma coisa, sim, até pelo próprio negócio, como disse a Celina, quer dizer, se uma mineradora... Desculpa, Suzana. Se uma mineradora não reusa a água, ela não vai ter mais água para fazer. Mas eu acho que é um processo muito lentinho ainda, sabe? Eu acho que eles estão caminhando. Quer dizer, quando a gente vê, por exemplo, um desastre ambiental, como a gente viu acontecer agora em Mariana, né? Um mês. Dia 5 de novembro, exatamente, eu sinceramente fico assustada. Porque eu acho que isso é o tipo da coisa que não dá para acontecer, entendeu? Não pode acontecer no momento em que se está falando tanto de inovações tecnológicas para reuso de água, para reuso disso. Então, assim, como que pode deixar acontecer um desastre como esse? Então, nesse sentido, deixa eu trazer essa pergunta para a Celina. Celina, obviamente você citou aí agora há pouco a questão do Brasil, clima, floresta, agricultura. A Suzana e a Amélia trouxeram algumas ponderações aqui. Queria que você trouxesse mais as suas reflexões nesse sentido de que onde você tem percebido, claro que muitas discussões já estão acontecendo e você faz parte delas, onde você tem percebido que essas discussões sobre entendimento do setor empresarial têm ganho mais terreno na eficácia de ações mais inovadoras, com metodologias mais convergentes com o que se diz hoje em dia?
Zé Brito, nós no Instituto Ethos tivemos uma iniciativa que começou em Copenhague para exatamente pautar o governo de que nós, empresários, queríamos metas de emissões, porque isso era um bom negócio para nós, né? Uma economia de baixo carbono era um bom negócio. Nessa época, nós juntamos empresários dos diversos setores, do varejo, empresas de engenharia e na área de processos industriais e na área de energia. Eu vou dar um exemplo de um trabalho que foi feito desde 2009 até agora com as grandes empresas de construção. Nós nos juntamos com o sindicato de construção, definimos metodologia de emissões, porque não tinha um padrão comparável. Como é que você, como é esse exemplo que nós estamos vendo aí hoje no Acordo de Paris, uma das chaves é monitoramento e transparência. Se você não mede, e se não está claro a forma que mede, como é que você vai exigir performance? Então, nessas empresas de engenharia se juntaram, definiram metodologia e meta de emissões, de redução de emissões nas obras de engenharia. Cada obra de engenharia dessas empresas, temos relatórios anuais em que eles mostram e dão transparência ao que estão fazendo. A gente vê hoje em áreas de processos industriais, eu posso te dar um exemplo grande, a indústria de cimento, que é uma indústria extremamente emissora, uma das maiores indústrias de emissões do planeta é a indústria de cimento. Ela hoje está, não só o Brasil é dos líderes desse processo, buscando soluções para a redução de emissões, porque não tem vida numa empresa que tem o maior índice de emissões dos processos industriais na atual realidade de sociedade. Então, podemos falar das empresas de energia, né? Tem empresas que estão associadas conosco no Fórum Clima, que criaram, na realidade, a área toda de renováveis e passaram a investir em renováveis, porque acreditam que renováveis vai ser o futuro. Tivemos aí um leilão recentemente de grande sucesso de energia eólica, óbvio que ainda é um percentual pequeno, mas é um enorme desafio e vejo as empresas caminhando principalmente nessa direção. Mas eu acho que assim, a Suzana trouxe um ponto importante, que é a questão do financiamento, setor financeiro, né? E os 100 bilhões. O último relatório que foi feito por uma ONG internacional, na realidade até contratado pelo G7, deu conta que em 2014 nós estamos em 62 bilhões desses 100. Quer dizer, nós ainda estamos muito longe. E o grande parte do recurso são recursos públicos ou de multilaterais. Quer dizer, nós temos que trazer o setor privado, temos que encontrar formas dos bancos comerciais entrarem nesse mercado, porque nós sabemos que é fundamental que se torne um instrumento de mercado. Os green bonds, por exemplo, os bons são as emissões de dívida que têm esse cunho de ser de baixa emissão. Isso que a Suzana estava trazendo aqui justamente, né? Como você percebeu no comentário. E isso, no Acordo de Paris, está muito claro. Os mecanismos de mercado são fundamentais para que a gente consiga ter uma transição no tempo que estamos discutindo. Só para a gente fechar, Celina, só para a gente fechar e passar aqui a bola para o estúdio, as suas considerações finais, já agradecendo aí a sua participação. O que você acha que vai acontecer nesses próximos meses, assim, de forma bem direta, relacionada ao que foi discutido na COP21? Você prevê aí 2016 como um ano de oportunidade em algum segmento específico? Você citou aí o setor eólico, né? A gente sabe que a porcentagem de investimento em renováveis para a geração de energia no Brasil ainda é pequeno, mas você percebe aí algum setor com mais aptidão para dar um passo mais concreto nesse ano de 2016? Já agradecendo aí a sua participação. Zé Brito, eu acho que 2016, a primeira etapa, nós temos que traduzir todos esses compromissos nas políticas concretas, seja do governo federal, seja dos governos estaduais e das cidades, né? As empresas estão levando cada vez mais soluções. Isso, eu acho que quem esteve em Paris viu isso. Nós, empresários, estamos hoje discutindo qual é o caminho para a economia de baixo carbono. No curto prazo, 2016 será, para nós brasileiros, acho que um ano na área de consumo extremamente desafiador ainda. Agora, no tema de uso da terra, não, acho que aí está a grande oportunidade. A transformação e criar os processos de aumentar produtividade, ser mais eficiente
na transição do uso da terra, eu acho que, e trazer, principalmente, eu acho que o Acordo de Paris traz isso claro, tecnologia e inovação para esse processo. Perfeito. Essa é grande oportunidade para 2016, para o curtíssimo prazo. Mas temos um dever de casa, Zé Brito. Um dever de casa que nós, empresários, temos que fazer junto com as organizações sociais, com o governo brasileiro, de transformar essas metas em realidade. Não podemos parar de trabalhar. Tem muito trabalho a ser feito. E aí, Zé Brito, acho que temos que manter esse momento que se criou lá em Paris, em que nós tínhamos a maior delegação de todos os países e uma delegação que se integrou, independente das origens, se integrou num diálogo importante para poder criar as soluções. Um pouco do que está faltando nesse país, né, Celina? Um pouco de diálogo entre as instituições, né? Vida longa a essa integração. Queria agradecer aí a Celina Carpe, presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Etos, falando gentilmente conosco aqui do Rio de Janeiro. Obrigado, até uma próxima oportunidade, Celina. Obrigado, Zé Brito. Até logo. Boa noite. Suzana, considerações finais, a gente está caminhando aqui para o finalzinho do debate. Você percebe, a reboque do que a Celina comentou, de que setor empresarial e governo estão caminhando num sentido mais convergente, ou ainda percebe ali ruídos? Ela comentou, né, obviamente, o setor trazendo ali inovação, discussões, tentando pautar, mas também não há de se entender de que o setor público também tem delegações e instituições que estão pensando nisso. Está convergindo ou ainda tem ali muito ruído? Eu acho que está convergindo, sim. Eu acho que todos esses setores, né, como a gente acabou de comentar, o setor financeiro, o setor produtivo, empresarial, a sociedade como um todo, o setor acadêmico, científico, governo, eu acho que estão todos no mesmo barco, na mesma direção. Claro, cada um com a sua própria velocidade, né? Então, eu acho que, como consideração final, eu diria que, sem medo de errar, que a gente está num ponto de não retorno, né? Eu acho que a gente chegou numa situação tal que agora é possível você ter cada vez mais avanços incrementais, mas que, sem dúvida nenhuma, a variável climática, ela passou a integrar qualquer plano de desenvolvimento, seja nacional, estadual ou municipal, seja um plano de negócio. Então, a variável ambiental, climática, está na agenda de qualquer planejamento privado ou público. Vou colocar aqui na tela, só para antes de passar a palavra para a Amélia, você falar um pouquinho do Fundo Verde, né? fundoverde.ufrj.br. fundoverde.ufrj.br. Queria que você explicasse um pouquinho para o público que está nos assistindo em casa, pela internet, do que se trata essa iniciativa e como ela pode aí trabalhar para melhorar as discussões. O Fundo Verde é um recurso do Estado do Rio de Janeiro, que é uma isenção do ICMS, que é o Imposto Estadual, da conta de luz da universidade. E esse recurso, então, ele é investido no próprio campus universitário, exatamente para melhorar os indicadores ambientais do campus. Então, a gente trabalha em eficiência energética, geração de energia renovável, a gente tem geração solar, enfim, questão do consumo de água. Então, todos os indicadores ambientais devem ser melhorados em função dos aportes desse recurso que a gente denominou Fundo Verde. Perfeito. Amélia, você tuitou durante a COP21 inteira, né? Tem aí na tela um pouco a página do G1, que trouxe aí um conjunto de tweets, conjunto de informações a respeito da COP21. Queria que você faça um pouquinho dessa participação sua e já suas considerações finais no debate de hoje. Foi bem tenso mesmo. Eu fiquei tuitando e fiquei ouvindo e lendo os tweets das pessoas e até estava comentando aqui com a Suzana que, de alguma forma, eu não estive em Paris, mas era como se eu estivesse em Paris lendo, né, e talvez até tendo mais informações do que quem estava lá. E eu acho que, assim, tem uma coisa que eu achei bem interessante no final, porque eu estava acompanhando, sobretudo, o terceiro setor, né? E que são as organizações que, enfim, dialogam muito mais comigo até do que enfim, grandes instituições e empresas e bancos e tal. E aí, teve um momento, eu acompanhando muito a Naomi Klein, que é aquela ativista ambiental canadense, que é uma pessoa bem forte. Teve um momento que, de fato, eu percebi que tanto esse pessoal do terceiro setor e tal, quanto lá dentro, assim, estava todo mundo muito feliz. Eu achei bem interessante esse final, né? Que foi, de fato, uma coisa que estava todo mundo esperando,
né? Agora, aí eu fui para as considerações do terceiro setor, né? Enquanto tanto empresas quanto governos estavam só na comemoração, o terceiro setor, ele tem sim uma ressalva e uma necessidade de falar assim, olha, isso aqui foi só o início. Sim, então, assim, a partir daí, é como diz a ActionAid, o acordo é um cabide. E aí, nesse cabide, você pode ir colocando as suas demandas e tentando fazer disso, de fato, alguma algo coisa mais produtivo, né? Produtiva para todos, né? Vamos lá, botar aí na tela uma página do Instituto Ethos, ethos.org.br. A gente conversou hoje também com representantes do Instituto, né? E você pode ter mais informações sobre o trabalho do Instituto Ethos aí acessando ethos.org.br. E por fim, nossa última dica, tnc.org.br, a página da The Nature Conservancy, que também participou do Sala Debate de hoje, tnc.org.br, 2 dicas de pesquisa. Você de casa, sempre nosso muito obrigado pela participação. Aí na tela para você, aí está aí o site da TNC, agora o site do Futura, né? Você pode acessar todas as nossas coleções de programas aí do Sala Debate. Agradecendo demais a Suzana Can Ribeiro. Obrigado, Suzana, pela participação no programa de hoje. Sempre gentilmente atendendo os nossos convites. Amélia, obrigado aí mais uma vez. Imagina, é sempre bom. E a você de casa que participou pela internet, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo WhatsApp, nosso muito obrigado. E aí a gente agradece. O Sala Debate, ele reprisa aos domingos e você também confere as nossas edições no YouTube e na internet. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.